força. Só existe movimento se existe aplicação de força, né? Para pensar no teu dia a dia. Não é mesmo? Então, tu tem que ter isso em mente, né? Que só existe o começo de um movimento, a pausa de um movimento, se existir a aplicação de uma força. Até por isso que todas as vezes que a gente começa movimento, ou seja, que o objeto estava em repouso e começou a se mover, como por exemplo naquele problema lá do cara perseguindo a mulher de moto, ele estava em repouso e para ele começar a se mover necessitava de uma aceleração. Daí a gente vai ver uma equação, que é a equação mais importante da física, que relaciona a força e a aceleração, ou seja, relaciona dinâmica e cinemática, né? A causa do movimento vem dessa equação, beleza. Que é F igual a MA. Provavelmente você lembra dessa equação aí, F igual a MA. Força igual a massa vezes a aceleração. Muito bem. Dinâmicas, então, vai estudar a causa dos movimentos. Tu estava estudando o movimento em si, agora tu vai estudar a causa. Por sinal, hoje é a última aula do nosso pacotinho de aulas. Verdade. Para começar a estudar essas paradinhas aqui, você tem que ter em mente algumas coisas, né? A gente tem sempre as unidades, né? Por exemplo, a gente estava estudando lá o movimento, então era em metros por segundo. De modo geral, a gente usava metros para deslocamentos e segundos para tempo. Aqui, a gente vai sempre usar quilogramas, tá? Quilograma é a unidade de massa, a unidade do sistema internacional. Então, a maioria das contas e as unidades importantes da física levam em conta que você está trabalhando em quilogramas. Beleza, eles vão mandar aqui uns estudos históricos aqui que a gente pode ignorar por hora, né? Mas sabe que esses estudos históricos é bom dar uma lida, porque eles ensinam questão teórica. Já vi cair na FUVEST questão teórica que tu compreende vendo a diferença da forma que esses três filósofos aqui pensavam o movimento, né? Por exemplo, tem uma coisa, cara, que todo aluno de ensino médio erra, e você também errou algumas vezes, que eu acho que era o Aristóteles que errava. Ele achava que depois que o movimento começa, tipo, eu peguei e ataquei algo para frente. Ele achava que durante esse movimento para frente, ainda existia alguma força agindo sobre o objeto para fazê-lo se mover. E isso é fisicamente errado, né? Newton comprovou que não tem nada disso, né? Os objetos eles continuam se movendo por inércia, né? Da natureza deles permanecer em movimento até que uma força haja contra. Então, depois que o objeto sai da sua mão, não tem mais força agindo para frente, né? Para cima e para baixo tem a gravidade, mas para frente não. Tudo bem? Uhum. Beleza. Então, isso é uma teoria interessante aí. Já vi questão teórica cair desse assunto. Beleza. Por sinal, ontem apareceu outra menina querendo aula de medicina para a FUVEST, mais uma concorrente tua aí que eu tô ensinando. Quem que eu saboto? Saboto tu ou saboto ela? Comecei antes. Mas eu acho que ela não é exatamente FUVEST, é só uma que é a mesma banca, né? Tem trocentas bancas da FUVEST por aí, né? Então, tem Santa Casa, sei lá, um desses lugares aí com nome de hospital. Beleza, vamos ver. Muitos, né? Muitos. Beleza. O princípio da inércia é isso que eu estava te dizendo mais ou menos agora, né? Então, é a primeira lei de Newton, a gente chama. É a lei que está associada com o movimento ocorrendo já, ou não ocorrendo, né? No caso, a lei é o seguinte. O negócio é o seguinte, a força, como que eu posso te resumir de uma forma bem simples, né? Os objetos, eles tendem a permanecer em repouso ou em movimento uniforme, a menos que uma força haja sobre eles. Essa é a forma mais simples de resumir a primeira lei de Newton. Os objetos tendem a permanecer em repouso, ou seja, parados, ou em movimento uniforme, ou seja, velocidade constante, a menos que uma força haja sobre eles. Beleza? Por isso que no espaço, como não há força, se você tacar lá um satélite, ele vai para sempre, né? Já te contei essa história. Por isso que quando a gente está dentro de um ônibus, né, e o ônibus feia do nada, a gente vai para frente. Você tem cara de menina rica, eu acho que você nunca andou de ônibus, né? Mas Já. então tá bom. Vai ser lá num carro, acontece isso também, às vezes a gente vai pro lado e tal. Né? Por quê? Porque a gente estava naquela velocidade constante do carro, então a gente tinha essa tendência de se mover junto com o carro. Do nada o carro freia. Ou seja, ele
muda o seu movimento, né? Uma força, a força dos freios age sobre o carro. E daí a gente acaba tendo que parar, né? Mas a gente para meio que na força. Na verdade, quem parou foi o carro, né? A gente continua se movendo. Felizmente tem o cinto que segura. Beleza. Então é isso. Os objetos eles tendem a continuar em movimento. O objeto aqui no caso do cavalo parando pela própria força é a pessoa. A pessoa tendeu a continuar em movimento. Beleza? Agora, a menos que uma força haja sobre ele. Qual vai ser a força? A força do chão, né? A força que o chão vai fazer ele parar de se mover a hora que ele cair. Beleza. Então é isso. Então a lei de Newton é bem intuitiva quando a gente para pensar nos detalhes, né? Essa primeira lei, né, pelo menos. Uhum. Então é isso, ó. Por exemplo, sempre essa história, né? A pessoa começa a se mexer do nada e ela a tendência dela é permanecer no que ela estava. Por exemplo, o cachorro começou a se mexer aqui. A criança tem a tendência de ficar na mesma posição que ela estava. Então por isso que ela se droba toda aqui. Tadinha. A ideia é essa. Então, beleza. Vamos deixar pro lado aqui. Muito bem. Tem até a ver isso aí, não sei se tu já foi na academia, mas ou simplesmente tentou empurrar alguma coisa, né? A gente já vai ver uma consequência bem fatal disso, que é lá no força de atrito, né? As coisas elas tendem a ser mais difícil de tirar elas da posição. Por exemplo, tem uns exercícios assim que tu tem que subir o peso, né? Para tu fazer o primeiro movimento dele subir é complicado, mas depois que já tá subindo vai, sabe? Porque tu tirou aquele objeto da inércia, entendeu? Esse fenômeno que a gente observa naturalmente numa academia ou empurrando algo é simplesmente a primeira lei de Newton. Muito bem. Agora vem a segunda lei. Essa sim é top, é a mais importante, porque é dessa aqui que vai sair todas as continhas, tá? O princípio fundamental da dinâmica, que é o seguinte: o somatório de todas as forças que agem sobre um objeto, todas elas, é igual a massa vezes a aceleração que esse objeto vai começar a ter. Então, né, a gente acabou de falar que se um objeto sofre forças, ele vai tender a se mover, né? E essa movimentação vai se dar por meio de uma aceleração, né? A mesma aceleração que a gente estava vendo lá nas outras questõezinhas de cinemática. E beleza, isso se dá devido às forças. Então, eventualmente, né, nesses assuntos, você vai ter que fazer somas de várias forças para encontrar qual é a aceleração dele. E a gente percebe que a força está associada à massa. Quanto maior a massa, imagina, quanto maior for o número aqui do lado direito, maior vai ter que ser a força para que você faça o objeto se mover com uma determinada aceleração. Por exemplo, se tu quiser mexer um bebezinho, você não precisa de tanta força, porque a massa dele é pequena. Agora, se tu tentar mexer uma tonelada, um caminhão de 1 tonelada, trocentas toneladas, você vai precisar de uma força bem maior para manter aquela mesma aceleração que você deu ao bebezinho. Então, é uma relação bem simples aqui. Beleza? A questão é que essa equação ela esconde, né, no R um detalhe, né, que é a somatória das forças. Então você vai somar várias forças e todas essas forças somadas vai ser igual a massa vezes a aceleração. Então aqui a gente tem uns exemplinhos, ó, para começar do jeito mais começado de todos. Nós temos uma bola com uma determinada massa, uma força aplicada para a direita, e a consequência disso é essa aceleração também para a direita. Isso é mega importante. A força e a aceleração, elas têm a mesma direção e sentido. Okay? Então, se a força final, né, a resultante das forças, ela está apontando para a direita, afinal de contas, a única força que age sobre essa bola é essa força aqui apontando para a direita, a aceleração também aponta para a direita. Tudo bem? Alguma dúvida aí, moça? Não. Beleza. Então, ó, claro, aqui tem uma força só, então facilitou pra gente, né? Normalmente vai ser isso, uma força só. Por exemplo, uma situação onde tem uma força só que nos causa uma aceleração é a gravidade. Né? A única força que age normalmente na vertical é a gravidade. Beleza. Então, com isso em mente, vamos para a próxima. Aqui temos uma bola e
essa bola, né, com uma determinada massa m, está sofrendo duas forças. Veja que elas estão na mesma direção. Por direção, eu quero dizer reta. Elas estão na mesma reta, na horizontal. Mas elas têm sentidos diferentes. Uma tem um sentido para a direita, outra tem um sentido para a esquerda. Sendo assim, o que está acontecendo? A gente tem claramente a força 1 maior que a força 2. Como tem uma para a direita e outra para a esquerda, elas estão se atrapalhando, né? Imagina, tu empurrando um negócio para um lado, outra pessoa para o outro. Vai diminuir o efeito da força, ele vai se mover menos, né? A gente tem isso na nossa cabeça, intuitivamente. Justamente porque as forças se subtraem e, por consequência, a aceleração vai ser menor. Ó, note que a equação aqui ficou F1 menos F2. A gente normalmente considera para a direita como positivo. E F1 menos F2 igual a MA. O mesmo acontece aqui em C, mas a gente está na vertical. F1 menos F2 igual a MA. Mesma coisa. E como F1 é maior, a aceleração vai ser na direção, no sentido de F1. E aqui o que nós temos? Ó, duas forças para um lado, uma para o outro. Novamente, olha só. F1 é positivo, que está para a direita, menos F2 menos F3. E aqui vem um detalhe que aparece com alguma frequência aí, olha só. Note que todas as forças tinham a mesma direção, o que mudava era o sentido. Mas agora elas não têm a mesma direção. Uma está na horizontal, né, a F2, e a F1 está na vertical. O que é que vai acontecer? Bem, ele vai se mover na diagonal, né? Imagina, uma pessoa empurrando, numa mesa de sinuca, pensa assim. Uma pessoa empurrando a bola para cima e outra empurrando para a direita. As duas juntas vão fazer a bola ir na diagonal. Não é mesmo? A questão é como obter, né, essa força, porque é um somatório de forças. Só que é um somatório de forças que não estão na mesma direção. Então eu não posso simplesmente somar, subtrair, etc. Eu tenho que fazer teorema de Pitágoras, porque isso aqui vira um triângulo, né? Então, para encontrar a hipotenusa aqui, que acaba sendo este vetor azul, a gente tem que fazer o teorema de Pitágoras. Daí eu acredito, espero, né, que você lembre do teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, no caso, o maior lado do triângulo, né, que aqui é o azul, é igual a soma dos quadrados dos catetos. Quem que é o cateto aqui de baixo? É o F2. Quem que é o cateto que fecha aqui? Só tem um monte de pontilhado, professor. É verdade, mas se tu notar bem, esses pontilhados têm o mesmo tamanho do vetor vermelho, né? Sim. Então, é como se fosse ele. Portanto, a hipotenusa ao quadrado igual F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Beleza. Fazendo a raiz depois da resposta, você encontra a força. Só isso. E aqui, né, é uma situação que vamos torcer que não apareça, mas a gente sabe que pode aparecer, que é quando não é um triângulo retângulo. O teorema de Pitágoras, como a gente aprende lá na escola, ele só pode ser utilizado em triângulos retângulos. Lembrando o que é um triângulo retângulo. É onde tem esse ângulo reto aqui, 90 graus, entre os catetos. Se não for o caso, tipo esse, você tem que utilizar a lei dos cossenos, tá bom? O começo é igual ao teorema de Pitágoras, mas depois vem esse termo aqui que envolve o cosseno do ângulo entre os vetores. Tudo bem? Tem que decorar. Isso aí tem que decorar. O teorema de Pitágoras ele é uma consequência da lei dos cossenos. A lei dos cossenos é mais geral. Então ela é mais importante, né? Porque ela serve para mais casos. Beleza. De modo geral, se tu entendeu aqui que tu tem que somar as forças, isso vai dar aceleração, por hora tá ótimo. Ele vai falar alguns casos importantes aqui, tipo a força peso. Né? A força peso é o que a gente comete mais erro na nossa vida. Aí. A gente chega numa balança e fala, o meu peso é 50 quilos. 50 quilogramas. Tá errado. Peso é uma força. O quilogramas que tu tá vendo marcado ali na balança não é uma força. É massa. Aquilo é massa, sacou? Você já deve ter ouvido essa discussão alguma vez na vida, né? Sim. Portanto, se tu levasse a mesma balança calibrada aqui na Terra para a Lua, tu ia ver a tua massa ali aparecendo um valor diferente. Por quê? Porque a balança, na realidade, ela calcula o peso e depois faz uma continha mostrando a massa. Né? É isso que ela faz. Por isso que ela leva em conta a gravidade da Terra, né? Para fazer essa continha. Ela consegue medir a força usando um dinamômetro lá, né? Que é um instrumento que mede força.
e depois o número que aparece lá para ela no dinamômetro, ela divide por 9,8, né? Que é a gravidade da Terra. No ensino médio a gente usa 10, né? Metros por segundo ao quadrado. Mas na verdade é 9,8. Daí divide ali por 10 e pronto, mostra a resposta, mas na verdade não é bem isso, né? Ela não calcula a tua massa, né? Então, não tem como fazer isso. Beleza. E é isso aí, ó. E existe alguns tipos de força. Tem a força de contato, por exemplo, forças que tu precisa, ou tu nota, né, que tem elementos encostados, né? Tipo, isso que a gente estava comentando agora há pouco, de você empurrar um bebezinho ou um caminhão. Maldade de empurrar um bebezinho, né? Que tava falando de bebê agora há pouco, eu acho que fica com isso na cabeça. E, e outra coisa também é a força de campo, né? Por exemplo, aqui a gente vê claramente que a mesa segura a maçã, que a mão do cara segura o bloco empurrado na parede, mas beleza, então a mesa transmite a força para a maçã, a mão transmite a força para o bloco, mas né, como é que a Terra transmite a força para os corpos caírem, né? Como? Por meio de um campo, né? É um campo de forças. Então, é isso, né? Existe o campo gravitacional, tem o campo elétrico, campo magnético, tem umas outras forças aí que a gente não estuda no ensino médio, mas é isso, é um campo, tá bom? Esse campo aí, obviamente, você precisa de muita massa para conseguir ver ele existindo, né? A gente, eu e você, geramos um campo gravitacional também, mas é tão baixo que não tem efeito nenhum, né? Beleza. Então, então tá bom. Ó, tem uns probleminha aqui que eu acho que você pegou bem, e eu não vou pedir para você fazer isso. Eu vou pedir para você fazer um negócio mais interessante aqui. Eu vou fazer. Eu não vou fazer nada, porque o negócio tá bem simples e eu já te dei bastante exemplo. Eu quero que você. Não, essa aqui é maldade, essa aqui eu vou fazer depois. Ah, ó, essa aqui eu acho legal, da Lua. Aquilo que a gente estava conversando, né? Sobre as balanças em lugares diferentes. Beleza? Lembra que a equação é força igual a massa vezes a aceleração, tá bom? Para esse problema 237, você só precisa disso. Tenta fazer ele, para depois eu tentar fazer um probleminha um pouco mais tenso e depois você fazer o mais tenso ainda. Quando chegares em alguma conclusão aqui, me fala, tá? Então note que esses valores são de forças. Esse N aqui eu acabei não falando, mas é a unidade de força, tá? Significa que na Terra foi 4,9 newtons de força. O peso, né? Peso, que é massa vezes gravidade, deu isso, né? Massa vezes a gravidade, que é a aceleração, né? Aceleração da gravidade. E aqui tem a ver com a aceleração da Lua. Tudo bem? Tenta chegar a alguma resposta e me fala.
Tranquilo por aí, Bárbara? Tá, tô na B. Nossa, legal. Daí na B tu tem que usar a ideia de que a massa não muda, né? Não é porque tu vai pra Lua que tu vai ter menos massa no teu corpo continua o mesmo, certo? Aham. Então a massa na Terra é igual a massa na Lua. O que muda é o peso, né? Que é essa força. Hum, certo. A aceleração da gravidade, que a gente fala que é 9,8 metros por segundo ao quadrado, é na Terra, né? Na Lua é outra, até por isso os astronautas ficam dando aqueles pulinhos gigantes lá, que tem menos gravidade, né? Puxando eles para baixo. Ou seja, a aceleração da gravidade lá é menor, né? Qual era a tua missão? É encontrar qual é. Tu É, sabe qual é a força e tu sabe qual é a massa, né? Com isso tu consegue achar a aceleração. é, a B eu não consegui, não. Vamos lá. Vai conseguir. O que que tá pedindo na B? Não é a aceleração da gravidade da Lua? Aham. Isso. Qual é a força na Lua? A Lua é 0,80. Então, beleza. A equação é massa. A equação é igual a força igual a massa vezes a aceleração, certo? A força Certo. você já sabe, 0,8. Escreve aí, então. 0,8 igual a massa. Qual que é a massa desse negocinho aí? Você já encontrou. É, que é 0,5. Você encontrou isso na A, certo? Aham. Então, no lugar do M, você coloca 0,5. E agora você acha a aceleração isolando o A, Tá. né? 0,8 igual a 0,5 vezes A. Agora você passa esse 0,5 para o outro lado dividindo, não é mesmo? Uhum. E ó, nem precisa escrever as coisas. Sim. Beleza. Um vírgula seis metros por segundo. Ao quadrado. Oi? Ao quadrado. Ao quadrado. Ah, Segundo ao quadrado porque é a aceleração, lembra? aham. Então a ideia é essa. A gravidade na Lua ali é um pouquinho menor que na Terra. Muito bem. Agora eu vou fazer uma questão mega interessante. Ah, eu vou fazer a do vestibular aqui, olha só. Submete-se um corpo de massa igual a 5.000 quilos à ação de uma força constante, que a partir do repouso lhe imprime a velocidade de 72 quilômetros por hora a fim de 40 segundos. Ou seja, está falando de velocidade, está falando de tempo, está falando desse assunto que a gente estava estudando agora há pouco, cinemática. Ou seja, como eu falei, existe um vínculo entre força e velocidades e questões de movimento, né? É isso que eu vou te mostrar agora. Então, vou fazer isso aqui. Beleza. Agora deixa eu colocar aqui.
Depois você vai fazer um parecido, hein? Então bastante atenção. Tá. A ideia desse programa que eu vou fazer agora é fazer um vínculo do assunto que a gente vai começar agora, que é força, com cinemático, que a gente estava vendo antes, equações de movimento. Então, ele está pedindo a intensidade da força. Ele quer força. A gente já viu que a equação de força é massa vezes aceleração. Então, vamos deixar indicado o que ele está pedindo. Primeira coisa que a gente faz num problema de física para não se perder é indicar o que o problema está pedindo. Segunda coisa é fazer um desenho bem rapidamente aqui, né, bem tranquilamente. Olha só. O objeto ele estava ele estava parado, né? Ele estava com velocidade zero e tal, mas onde está escrito isso? A partir do repouso. O inicial dele aqui era parado. Vou chamar aí de inicial. Velocidade zero. Certo? Estava parado. E depois, finalmente, né? No finale, ele tinha uma velocidade aqui, né? De 72 km por hora, que na aula passada se dividiu 72 por 3,6 e deu 20, lembra? 20 metros por segundo. Né? Passando já para metros por segundo. Ao final de 40 segundos. E isso se deu, né, devido a uma força. A força F que eu estou procurando aqui. Vou até pintar de azul para falar que é a mesma F. Beleza, então tu entendeu, né? Uma força fez ele se mover, sair do repouso e começar a se mover com uma determinada velocidade depois de um determinado tempo. Nós queremos a força. Então, a princípio, se a gente quer a força é igual a massa vezes a aceleração. Só tem uma força agindo, né? Então, qual é a massa do carro? Tá ali escrito que era 5.000 quilos, ou seja, 5 toneladas. Mas eu não tenho aceleração. Beleza? Então tem que achar aceleração para poder encontrar a força, certo? Então, é sempre a forma que você vai resolver questões no vestibular, hein, Bárbara? Você tem que deixar claro o que o problema está pedindo, porque ao passo que a gente for evoluindo nos assuntos de física, vai ter cada vez mais equações. Então, tu vai lembrar de vários assuntos para resolver um problema e pode se perder, né? Portanto, você tem que deixar bem claro a equação que resolve o problema, que no caso é essa. Só que a gente precisa da aceleração. Então, como a gente não tem aceleração, vamos utilizar as informações de movimento para encontrá-la. Como não temos a aceleração, vamos utilizar equações do MRV para encontrá-la. Uma vez que esse carro saiu do repouso e está com uma velocidade, essa variação de velocidade, ou seja, saiu do zero e foi para alguma coisa, né? Se dá sempre por causa da aceleração. Eu posso ter certeza que esse carro está acelerado, entendeu? Porque só coisas que modificam sua velocidade têm aceleração. Como esse carro mudou a velocidade, ele tem aceleração. É isso. Então, vamos encontrar lá, né? Bem, ele nos deu a velocidade inicial, que era zero. Ó, vamos ver se tu lembra, hein? Velocidade inicial. Ele nos deu a velocidade final e nos deu o tempo. E a gente quer a aceleração. Qual é a equação que tem velocidade final, velocidade inicial, aceleração e tempo? Eu chamo ela sempre de um nomezinho. Eu quero aceleração. E o enunciado me deu velocidade final, velocidade inicial e tempo. Tem. E eu quero aceleração, né? Só tem uma equação que tem velocidade final, né? E tempo. Que é o vovô ateu, certo? Uhum. Beleza. Então a velocidade final é 20, a inicial era 0, a aceleração é a que eu quero e o tempo é 40 segundos. Então, professor, significa que aquelas outras equações, o sorvetão, o Torricelli, não poderia usar? Não teria nada errado de usar. O problema é que tu não ia conseguir chegar na aceleração, porque não tem informações suficientes para elas, entendeu? Uhum. Ele não falou nada sobre deslocamento. Mas, como a gente conversou algumas vezes, né? Da sorvetão, sai o vovô ateu. Então,
esse corpo ele tem uma equação de sorvetão, uma equação de posição em função do tempo. Só que não nos interessa, entendeu? Da mesma forma que esse carro tem uma cor, não me interessa qual é a cor, né? Não me interessa nada sobre o deslocamento de qual posição ele estava para qual posição ele foi. O que me interessa aqui é a aceleração, então eu tenho que focar nela. Então tem que lembrar as equações que envolvem o que o programa estava pedindo. Só tem uma equação que envolve velocidade final, inicial e tempo. E aceleração, porque é o que a gente está procurando, que é o vovô ateu, beleza? Então é assim que se resolve. Agora, passa o 40 para o outro lado dividindo. Vai ficar 0,5 metros por segundo ao quadrado, beleza? Beleza. Então, essa é a aceleração. Agora, o que o problema pedia mesmo? Era aceleração? Não, era força. Então, vamos encontrar. Para encontrar a força, precisava saber a aceleração. Agora eu sei a aceleração. Multiplicar por meio é a mesma coisa que dividir por 2. Então a resposta vai dar 2.500 newtons. Beleza? Beleza. Essa é a força, então, que o motor está aplicando no carro para que ele se mova com essa aceleração. Né? Então, por todo o processo do carro chegar até essa velocidade, depois de 40 segundos, ele sofreu essa força. Né? Então, na realidade, tu tem que estar com isso bem em mente, uma teoria importante. A força ela tem a ver com a aceleração, não com a velocidade. Tá bom? Então, para o carro tá se movendo agora com 20 metros por segundo, e depois vai começar a se mover com 30, com 40, com 80 metros por segundo, não importa. A força vai ser a mesma, porque a gente supõe que a aceleração não vai mudar também, ok? Então não é porque ele está mais rápido que a força vai aumentar, é a mesma força, beleza? Beleza. Isso é importante, porque todo mundo acha que um carro mais rápido tem mais força, tá errado. Força é a mesma. Agora, isso aqui era a questão A. Vamos para a questão B. O espaço percorrido. Beleza, o espaço percorrido a gente sabe que pode utilizar sorvetão ou pode utilizar Torricelli. Eu vou utilizar Torricelli porque eu não costumo usar. Então, V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Quem eu quero é o delta S. A velocidade final é 20 ao quadrado. A inicial é 0 ao quadrado. A aceleração a gente acabou de obter, né? 0,5. Vezes delta S, que é o deslocamento, é o que eu quero saber. Agora eu estou interessado em quanto o carro se moveu. Então, 400 igual a 2 vezes 0,5 é 1. Delta S, pronto, olha só. Por Torricelli às vezes é mais rápido. Que tu ficar levando tempo ao quadrado e coisas assim lá em sorvetão, somando um monte de coisa, etc. Beleza? Tudo certo? Beleza. Beleza. Note que se tu fosse fazer por sorvetão, daria no mesmo. Porque o S0, né? Bem, o S0 é 0, né? Então aqui também seria o S00. A questão é que a gente está procurando o deslocamento, que é o S. A velocidade inicial também é 0. Então ficaria A t quadrado sobre 2. 0,5 vezes o tempo ao quadrado, que é 40 ao quadrado, sobre 2. Então ficaria... Quanto que é 400 ao quadrado? 40 ao quadrado, é 1.600. 1.600 dividido por 2, 800, dividido por 2 de novo, 400. Mesma resposta. Beleza? Tanto faz a equação que tu usa, dá mesmo. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então tá bom. Fiz essa, uma equação, uma conta, né? Um problema que relaciona forças e cinemática. Agora é tua vez. Tu vai fazer uma bem parecida. Deixa eu colocar aqui para você. É que a questão é a seguinte. Tá pedindo força, sendo que ele deu aqui o deslocamento, deu a velocidade, ou seja, tu tem que focar em como se obtém a força, né? A equação que a gente já conversou bastante da força, que é massa vezes a aceleração. Você vai utilizar as informações que o enunciado deu para encontrar tanto a massa quanto a aceleração. Beleza? Beleza. Beleza. Então agora eu vou te dar uns 5 minutinhos. Quando for 9h45 eu volto para ver o que você conseguiu fazer. Se você terminar, manda uma fotinho.
Te mandei lá no WhatsApp que eu acabei de fazer, pode usar como base. E aí, Bárbara, alguma coisa feita? Conseguiu resolver? E aí? E aí? Acho que terminando. Ah, Primeira legal. parte. Beleza, vamos ver se tu começou legalzinho. Tu colocou que força é igual a massa vezes a aceleração, certo?
Então, Você tá procurando a força. Então, sim. Só que, olhando pela outra atividade, eu comecei por Torricelli. bem, tu pode utilizar a tua Richelli para encontrar aceleração, sim. Por que não? Porque, como tinha os dados, eu pensei que ia ser mais fácil. Sim, você escolheu bem, porque não tem o tempo, né? É, Exatamente. foi mais por comparação mesmo. Eu não sabia se ia dar Não, certo. mas é isso mesmo. Sem o tempo, a gente usa a Torricelli. Tá. Aí, eu tô terminando a conta do Torricelli ainda. Tá bom, sem problema. O curioso aqui é que ele não falou que estava em repouso, né? Mas acho que a gente tem que considerar que estava em repouso mesmo. E eu coloquei. Hum, Semana que vem a gente vai continuar até a aula, Bárbara. eu vou falar com a minha mãe pra ver como que ela vai fazer. Porque eu fico meio. Agora eu sou no pagamento e tudo. Aí eu vou ver com ela. Ah, beleza. Ah, eu acho que eu cheguei. Chegou na aceleração. É, Isso. Deu quanto? deu menos 10 metros por segundo ao quadrado. Eu acho que. Menos 10? É, Bem, eu acho que tu queria dizer mais 10, né? Porque tu deve ter errado a posição das velocidades. Se acho bem que foi que isso. 10 metros por segundo ao quadrado é uma aceleração um tanto alta. Mas ele, em 20 metros, foi de 0 para 72 quilômetros por hora, então imagina que seja uma aceleração altíssima mesmo. Então faz sentido ser 10. Agora, bem, agora tem que achar a força, né? Lembrando que força é igual a massa vezes a aceleração, né? E tu tá vendo esse negócio aqui, 10 na 3, professor, o que que é isso? 10 na 3 é 1000. E 10 na 3 é 10 vezes 10 vezes 10. 1000. Então, no caso, como é 1,5 vezes 1000, é 1.500 quilogramas, não é mesmo? Agora é só fazer esse 1.500 quilogramas vezes o 10 que você achou. Dá 15.000 newtons, é newton? Isso, a unidade de força é newtons, isso mesmo. Beleza, show de bola. Então tá, vamos avançar um pouco mais aqui. A gente acabou de ver essas coisinhas meio básicas, né? O problema é que se fosse sempre assim, tava maravilhoso, né? Não é? Bem, antes de ir para uns problemas mais tensos, a gente tem que ver a terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação. Então, toda vez que você exerce a força toda vez que um corpo A, então vamos distinguir os corpos, né? O corpo A exerce uma força no corpo B, esse corpo B retorna a força para o corpo A, com a mesma intensidade, mesma direção, mas sentido oposto. Então, por exemplo, se tu dá um soco na parede, a tua mão, que é o corpo A, está aplicando uma força na parede, que é o corpo B, certo? Pela terceira lei de Newton, a parede vai aplicar uma força na tua mão, com a mesma intensidade, mesma direção, ou seja, se tu aplicar na horizontal, a parede também aplica na horizontal, com a mesma intensidade, vai estar lá. Se tu bateu forte, ele vai bater forte também.
Só que sentidos opostos. Se tu bateu para a esquerda, a parede bate para a direita. Beleza? Beleza. É isso. Muito bem. Então tá, né? Tem várias paradas aí que tem a ver com isso, mas a terceira lei de Newton ela não é muito utilizada para fazer conta, né? Portanto, se cai uma questão teórica na prova, pode ser de terceira lei de Newton, mas com conta não tem, assim, muita conta que dá para fazer com ela. Beleza. Ele vai falar aqui de umas forças especiais, a força normal é uma delas, que é uma força que você está sofrendo agora, né? Porque eu suponho que você esteja sentada, não é mesmo? Sim. Então, se você está sentado, você não está caindo. A força da gravidade ainda age sobre você, mas você está parada. E a gente acabou de ver que quando tem força, né, tende a ter aceleração, verdade. Só que tem uma força contrária à aceleração agindo, a aceleração da gravidade agindo sobre você. Tem uma força contrária, a força peso agindo sobre você, que é a força normal, a força que, no caso, a cadeira, né, aplica em você. Se você fica em pé, o chão vai aplicar essa força em você. E a força normal, ela sempre se adapta ao objeto. Então, por exemplo, aqui na minha mesa eu tenho um celular, né? O celular não está caindo, então significa que ele está sofrendo uma força normal da mesa. Agora, se eu subir em cima da mesa, a força normal vai ser maior, porque ela precisa aplicar mais força em mim para que, né, eu não caia, porque eu peso mais que o celular, certo? A ideia é essa. Então, a força normal é uma força que se adapta ao objeto. E essa força normal, ela só existe em objetos que estão sobre uma superfície. Por exemplo, aqui no, né, aqui a gente nota a força normal. Bem, tá meio explicado de uma forma meio tensa aqui. Deixa pra lá. Mas a força normal, ela só age em objetos que estão numa superfície. Por exemplo, aqui a maçãzinha, né? Tem duas forças agindo sobre ela. Uma é a força peso, que é para baixo, né? E outra é a força normal, que é para cima. A maçã está parada, essas forças estão se anulando. Ok? Se não tivesse a mesa, não teria força normal. Então a maçã estaria caindo, certo? É meio óbvio, mas note que dá para interpretar esse fenômeno fisicamente. No momento tem duas forças, mesma direção, mesmo módulo e sentidos contrários. Se eu tiro a mesa, a força normal desaparece. E, como vai sobrar só a força peso, ela cai. Né? Porque vai ter uma força só apontando para baixo. Então a gente, né, vê esse fenômeno acontecendo sempre, mas dá para observá-lo pelo ponto de vista da física. Ok? Então é isso. Aqui ele está mostrando tudo isso. Então tem um monte de bate-papo aqui da UOL, mas eu acho que fica melhor eu fazendo uma e te deixar alguma coisa de tarefa, tá? Ó, note que coisinhas que você já deve ter visto. Polias, bloquinhos numa mesa, né? Mola. Tem muita coisa nesse assunto de força. Mas agora que você já sabe cinemática, você sabe bastante coisa. Fiozinhos, né? Esses fiozinhos esticados têm tensão e por aí vai. Eu vou fazer um problema rapidinho, tá? Nossa, ó, planinhos inclinados, máquina de Atwood, que são essas polias aqui. Então é um assunto bem vasto esse negócio de força aí. Beleza? Então deixa eu fazer um aqui. Esse aqui, não, esse aqui tá muito feio. Vou fazer esse 244 aqui rapidinho. Chegar em polir em uma aula foi bastante coisa. Vamos ver aqui, senhorita. Ó, para que a gente possa fazer um problema de física, né, encontrar a aceleração dos corpos, aceleração do corpo A, que é o que pede na a gente tem que descrever todas as forças que agem sobre o objeto. Então, ó, o objeto está na Terra. Se ele está na Terra, ele tem a força peso. Ele está sobre uma superfície, ele tem a força normal. E ele está sendo puxado por esse fiozinho aqui.
né? Devido a esse bloco preso aqui. Com certeza esse bloco está aplicando uma força nele, concorda comigo? Sim. Essa força a gente chama de tensão. Tensão da corda. Porque ou tração. A corda tem que estar tensionada para ter força. Uma corda frouxa não aplica força nenhuma. Então, beleza. Vimos as 3 forças que agem sobre esse bloco. Note que tem 2 forças na vertical e uma na horizontal. O bloco, ele só se move na horizontal, né? Se ele for se mover, ele vai se mover para frente. Ele não vai nem subir, nem descer. Significa que a força normal e a força peso estão se anulando. Então, para nós aqui, para o movimento, né? Vai nos importar só a forcinha da corda. Uma corda é a mesma corda, né, 2 cordas diferentes, a tensão é a mesma aqui. É obrigatoriamente a mesma. Tá? Uma coisa que tu tem que decorar. Mesma corda, mesma tensão. Então, esse bloco, ele sofre a mesma tensão que ele está aplicando aqui. Terceira lei de Newton na prática, né? Ação e reação. Sim. E tem a força-peso. Porque ele está na Terra. Note que ele não tem a força normal, porque ele não está sobre uma superfície. Queremos a aceleração do corpo A. Então, a aceleração do corpo A, né, vamos focar no corpo A. O que acontece de ele se mover só no eixo X. Então, eu estou falando só da direção X. A única força que age sobre ele no eixo X, né, na horizontal, é a tração. Então, a força, somatório das forças igual a MA. Então, vai ser tração, que é a única força que age sobre ele, igual a massa do bloco B. Desculpa, do bloco A, tô falando besteira. Vezes a aceleração dele. Nós queremos essa aceleração e nós temos a massa. É 2 quilos. Então, a aceleração, né, pode ser obtida dessa forma. O problema é que eu não tenho a tensão, não é mesmo? Não tenho T. Em nenhum momento ele falou qual é o T aqui no enunciado. Concorda comigo? Então eu tenho que achar esse T de alguma forma. Agora, como é que eu vou achar? Ele tá pendurado, né? E esse bloco B tá pendurado e ele tá pendurado, ele não tá caindo livremente aqui devido à força de tensão. Então existe uma forma de eu fazer a equação aqui para o bloco B, nós podemos fazer a equação para o bloco B, que nós fizemos para o bloco A, e encontrar a tensão. Então agora a gente pode fazer para o bloco B, porque eu estou interessado na tensão para descobrir a aceleração. Então, se eu achar a tensão, tá show de bola. Também vou brincar só em Y, porque ele não se move na lateral, ele se move só para cima ou para baixo, bloco B, não é mesmo? Agora, ele tem 2 forças. Ele tem a força de tensão e a força peso. Então a gente vai considerar, sei lá, vamos considerar para cima positivo. Então vai ser... Não, melhor, vamos considerar PB positivo. PB menos T igual a MA. Né? Uma força menos a outra. Por que menos, professor? Porque uma tá para baixo, a outra tá para cima. Então são sentidos diferentes. Tem que colocar o sinal diferente. Beleza? Agora, qual que é a força PB aqui? A força peso PB. A massa dele é 3, a gravidade é 10. Então, 3 vezes 10, porque força peso é sempre massa vezes aceleração. Era tensão, a massa dele é 3. E agora vem o pulo do gato. A aceleração desse bloco é a mesma desse. São iguais. Essa é igual a essa. Como assim? Eles não estão conectados pelo mesmo fio? O que um cai, o outro vai para frente, certo? Então o movimento dos dois é o mesmo, concorda comigo? Portanto, a aceleração tem que ser a mesma. Certo, Bárbara? Certo. Certo, então é isso. Esse é o argumento. Portanto, olha só que legal, eu posso encontrar a equação da tensão em função da aceleração aqui. Então vai ficar 3 vezes 10 menos 3A. Opa, 3 vezes 10 é 30, né? Põe de uma vez. Menos 3A igual a T. Só isolei o T aqui, nessa. E eu já tenho T isolado nessa. Então olha só o que eu posso fazer, igualar as duas equações. Estou resolvendo um sistema, tá vendo? Sim, eu encontro a aceleração. Sim. É isso. Como encontramos duas equações com as mesmas incógnitas, já sabe, sistema de equação. Podemos resolver o sistema como queremos A. Vamos isolar T, que daí a conta nos dá o A como resposta. Daí vai ficar 30 igual a 5A, ou seja, o A é igual a 30 dividido por 5, que é 6. Note que, de fato, tem que ser menor que a gravidade, né?
Porque se desse maior que a gravidade, tava errado, né? Tem que ser menor. Afinal de contas, se não tivesse o fio pendurando aqui, ele cairia com muito mais intensidade, né? Então, como ele tá com o fio pendurado, ele vai cair com menos aceleração que a gravidade. Beleza? E depois, para achar a tração do fio, é simples, é só pegar esse 6 e jogar na equação do T aqui. Então ficaria 12 a tração, porque T é 2 vezes A. Tudo bem? Então é isso aí. Probleminha bem cheio de coisa aqui para tu pegar para refazer. Beleza, Bárbara? Beleza. Então tá bom. Viu que tem bastante coisa para nós estudarmos com força aí. Sim. Beleza? Se tu puderes, sei lá, confirmar para mim hoje ainda, se a gente vai continuar ou não, daí tu me fala, tá? Só para eu poder organizar minha agendinha.